Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Caroline, eu sou estudante de Engenharia Civil e minha professora orientadora é a Bruna Gonçalves. Bom, o tema do meu trabalho de iniciação científica é problemas de corte e empacotamento para otimização de corte de perfis metálicos. Ele, ele foi baseado no livro do Arenales, né, de pesquisa operacional para engenharias. Bom, então eu vou dar uma introdução aí na pesquisa operacional. Bom, a pesquisa operacional, ela aplica métodos computacionais e matemáticos na tomada de decisão. Ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e eu usei a pesquisa operacional, a PO, para resolver problemas de corte e empacotamento, buscando minimizar custos e desperdício de material metálico. Bom, aqui os objetivos do trabalho é resolver problemas de corte e empacotamento utilizando ferramentas computacionais. Basicamente, eu tenho um problema, um modelo matemático, e vou resolver ele num programa, que é chamado AMPL. Bom, eu vou codificar modelos matemáticos, aplicar o método simplex, usar o AMPL simplex para otimização, esse aqui é o programa que eu utilizei, e aplicar os resultados na prática civil. Bom, então, a ênfase desse trabalho, né, problema de corte e empacotamento. Bom, o corte, ele é... Ai, meu Deus. O corte, ele é basicamente dividir um material bruto em partes menores. E o empacotamento, ele busca alocar objetos em recipientes, como, por exemplo, carregamento de caixas em caminhões ou containers. Para a resolução desse problema, a gente precisa do conceito método simplex, que ele é um algoritmo, né, de otimização linear. Ele foi criado por George Dantes e ele busca a melhor solução de uma função objetivo, respeitando as restrições lineares. Também, não, deixa eu voltar aqui para acrescentar, esse método simplex, ele está implementado no programa que eu utilizei, que é o AMPL. Basicamente, esse software AMPL ID, ele vai modelar o problema matematicamente, enquanto o solver simplex, ele vai resolver para mim esse problema. Mas para isso a gente precisa desses três tipos de arquivo, que é o .mod, o .det e o .ram. O .mod, ele é o modelo matemático, que aí vai entrar se você quer minimizar o problema ou maximizar. O det são os dados do problema. Aí entra custos, os tipos, quantidades de padrões que vai ser utilizado, enfim. E o RAM é a execução e exibição do resultado. Bom, aqui a gente tem esse exemplo aplicado na engenharia civil, que é o corte de vergalhões. Bom, uma construtora precisa montar armaduras de concreto armado para vigas, lajes e pilares. Para isso, são necessários vergalhões de aço com 12 metros, ou seja, 1.200 centímetros de comprimento. O objetivo é determinar quais padrões de corte utilizar e quantas vezes cada um deve ser aplicado de modo a atender completamente a demanda de peças para armaduras, utilizar o menor número possível de vergalhões e evitar sobras desnecessárias de material. Bom, usando aquelas informações, a gente obtém esse modelo matemático. Bom, aqui em cima a gente tem a função objetivo, que está sujeita a essas restrições, 4 no total. Bom, a função objetivo, ela minimiza ai, meu Deus do céu.
ela minimiza o uso total do número de barras que são necessárias para atender a demanda. Aqui na restrição 1, a gente precisa que pelo menos 6 peças de 300 centímetros sejam produzidas. Na restrição 2, a gente precisa que pelo menos 5 peças de 400 centímetros sejam produzidas. E na restrição 3, a gente também precisa que pelo menos 4 peças de 500 centímetros sejam produzidas. Na última restrição, a gente precisa que esses valores sejam números inteiros e não negativos. Bom, aqui é o arquivo mod que eu utilizei. Aqui estão os tipos de corte, padrões, demanda, número de peças. E quantidade de vezes que o padrão P, né, que foi a variável que eu utilizei, será usada. O próximo é o det, que aqui a gente coloca os valores, né, que a gente tem 5 tipos de padrões de cortes viáveis e 3 tipos de cortes, que é o de 300 centímetros, 400 centímetros e 500 centímetros. Bom, criando a pasta e fazendo esses arquivos, a gente tem que colocar o nome da pasta aqui certinho, senão ele não consegue fazer a leitura e resolver. A gente tem que chamar aqui o Solver Simplex para estar resolvendo o problema para a gente. E aqui, como resultados, ele mostrou para a gente que são necessários pelo menos 2 barras de 3 tipos de padrões, né, para atender a demanda sem que haja desperdício de material. E aqui ele deu para a gente como uma solução ótima é igual a 6. Ou seja, esse é o número mínimo de barras necessárias para atender a demanda do nosso problema. Conclusão, a pesquisa operacional, né, permite transformar problemas reais em modelos matemáticos resolvíveis. A gente usou a MPL Simplex, que é o programa, que garantiu resultados confiáveis e rápidos. E o estudo integrou teoria, prática e tecnologia na área da construção civil e contribui para a redução de custos e aumento da eficiência produtiva. É isso. Tá certo. A Ana encerrou. Estou vendo que tem gente levantando a mão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento? Ninguém? Então tá bom. Não, cara, eu tenho. Ô, Ana, volta lá no começo, fazendo um favor. Eu tô vendo que você tá bem nervosa. E comprometeu bastante a sua apresentação. Assim, na verdade, eu não vou nem fazer questionamento, não. Só vou chamar a atenção para uma coisa. Você tem bolsa, né? Quem é que paga a sua bolsa? O Instituto. Não tem agradecimento. Tá? Quando vocês pegam bolsa no Instituto, o termo que vocês assinam, vocês estão se comprometendo a qualquer apresentação pública, vocês têm que oferecer o agradecimento a quem está pagando as bolsas. Tá? Isso não pode faltar. Tá bom? Você vai apresentar no CONICT, em algum lugar? Não. Ele não foi aprovado porque eu ainda não tinha... Tá certo. Uma sugestão que eu deixo até para os outros, todos os meninos que forem apresentar, não sei se você não teve tempo, cara, ensaia a apresentação. Ensaia, porque é muito nítido. O nervosismo, ele acaba te atrapalhando. E se você tem ele ensaiado, igualzinho você ensaia para uma peça de teatro, igualzinho você vai ensaiar. A apresentação, ela tem que ser ensaiada. Você encaixou no tempo certinho, mas o teu nervosismo te atrapalhou muito. Tá bom? De qualquer forma, pessoal, agora, sim,